Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Acorda Pra Vida! Sou o César Augusto, terapeuta espiritualista. Estou aqui então para conduzir vocês a essa jornada para a gente entender quais são os processos que levam a gente a ciclos de autossabotagem e assim conseguir ressignificar algumas coisas que podem ser ressignificadas, nos tornarmos conscientes das estruturas limitantes que muitas vezes operam no nosso inconsciente e levam a gente a ter dificuldade de se realizar, seja na nossa vida material, na nossa profissão, nas nossas conquistas, como também no campo afetivo, no campo dos relacionamentos, ter um relacionamento saudável, construir uma história bonita com alguém. Porque essas estruturas, independente de qual área elas estão atuando, elas têm um mecanismo muito semelhante. E elas não passam, na verdade, de histórias que a gente precisa compreender aonde estão essas formas, se elas estão na nossa ancestralidade, se são programações que a gente traz, de tudo que a gente aprendeu, desenvolveu ao longo da vida, ou se são bloqueios nossos. E é isso que a gente vai fazer aqui. Por duas vias, a via do autoconhecimento e a via da espiritualidade, porque esses dois caminhos eles andam lado a lado. Nós somos seres espirituais tendo uma experiência aqui no reino físico, no plano humano. Então, nós temos dois campos de atuação que a gente precisa explorar e que a gente precisa integrar na nossa totalidade, em tudo que a gente é. E o propósito desse encontro é que a gente faça isso. Eu agradeço imensamente, sejam bem-vindos, bem-vindas, e espero que seja um momento divertido e alegre, de espiritualidade livre, e até porque tudo que se refere à espiritualidade, às vezes a gente vê coisas pesadas que remetem à culpa, a karma, e às vezes nem são nada de karma, são só programações que a gente está carregando e que a gente não precisa mais carregar. Então fica aqui com a gente e vamos dar início então ao nosso primeiro tema. E o primeiro assunto que a gente vai conversar aqui tem a ver com a nossa capacidade de se manter no centro da nossa consciência, para que a gente possa ver com clareza quais são as forças, os aspectos, os complexos ou as amebas que estão aí orbitando, né, as formas, pensamentos que estão ao redor da nossa consciência e que ficam falando incessantemente. E são essas forcinhas que muitas vezes nos puxam para baixo, que impedem a gente de progredir, que fazem a gente ter muita confusão, atitudes impulsivas das quais a gente sempre se arrepende depois. Então nós vamos falar dessas formas pensamentos. Só que para que a gente possa começar esse trabalho, a gente precisa estar num estado de leveza, um estado belo de consciência, estado de serenidade. E uma prática muito legal para a gente começar é a meditação da mente serena. Você conhece? Então nós vamos fazer a partir de agora. Como é que a gente faz essas meditações? Primeiramente, a gente não precisa se preocupar, porque eu sei que tem muita gente que tem aquele mito do eu não sei meditar. Calma, gente. Tem nada de algo extraordinário, não é parar os seus pensamentos. Não, a gente vai entrar num estado gostoso, alterar um pouquinho o estado das nossas ondas cerebrais, para que a gente possa receber e assimilar melhor as coisas. Existem várias maneiras de meditar. Meditar, na verdade, é se concentrar, é observar um pouquinho a sua respiração, observar um pouquinho os seus pensamentos, e é o que a gente vai fazer agora. É só um exercício rápido e breve que dura em média aí 4 minutinhos. Então, para desmistificar, a gente vai fazer isso de maneira bem simples. Como que vai ser? Você vai sentar aí de maneira confortável. Se você quiser cruzar suas pernas, você pode cruzar. Mantenha a sua coluna ereta e feche os olhos. Vamos lá? Experimenta então. Com os olhos fechados, mantendo a sua coluna ereta. A primeira coisa que a gente faz é soltar um pouquinho o nosso corpo. Relaxe os seus pés, suas pernas. Solte seus braços, relaxe o ombro. Veja se tem alguma parte do seu corpo que está um pouquinho tensa. E simplesmente, agora a gente respira fundo. E cada vez que a gente soltar o ar, a gente vai relaxando mais e mais. Então nós vamos prestar atenção na nossa respiração. Observa como o ar entra pela sua narina e tenta soltar o ar um pouquinho mais devagar do que ele entrou. Faça isso algumas vezes.
Observa o ar entrando e solta devagar. Mantendo a sua respiração desse modo, a primeira coisa que a gente vai perceber em nós é como nós estamos nos sentindo agora. Faz essa pergunta mentalmente para você. Como é que eu estou me sentindo agora? Tem alguma emoção que está passando aí por mim? Apenas reconheça. Depois de perceber como você está se sentindo, nós vamos observar mentalmente quais são os pensamentos que passam pela nossa cabeça nesse momento. Não tenta mudar, só observa quais são os pensamentos. E reconheça se esses pensamentos eles estão ligados ao passado, se são lembranças, se são pensamentos ligados ao futuro, preocupações, coisas que você esteja aí na expectativa. Ou será que você consegue prestar atenção somente no agora, no momento presente, na sua respiração? Perceba que você não é o seu pensamento. Você é a parte que pode observar o seu pensamento. Então nós vamos colocar a nossa atenção na região que fica entre as nossas sobrancelhas. E imaginar uma pequena luz dourada como a chama de uma vela entre as sobrancelhas. Conforme a gente inspirar profundamente, essa chama vai entrar até o centro da nossa cabeça. Inspira. E mantenha essa chama acesa, respirando devagar, lentamente, por alguns instantes. Agora você pode sentir que do centro da sua cabeça, essa luz dourada vai se espalhando por todo o seu corpo. E você vai se sentindo em mais harmonia, um estado de serenidade, de atenção plena. Deixe essa energia se espalhar por todo o seu corpo. Coloca um sorriso gentil no seu rosto. Toma 2 respirações profundas e quando você soltar o ar lentamente na segunda vez, você pode abrir os seus olhos. Muito bem. Espero que vocês estejam bem,
concentrados, concentradas, para que a gente possa então dar início ao conteúdo aqui do nosso encontro Acorda para a Vida. Então nós vamos começar falando das formas pensamentos. Esses termos, essas nomenclaturas, elas são diferentes dependendo do segmento. Se a gente for pelo campo da espiritualidade, a gente vai encontrar esse nome forma-pensamento. Se a gente for pela psicologia analítica de Jung, a gente vai encontrar o termo complexos. Todo mundo já ouviu falar, né? Aquela pessoa complexada ali, ou eu tenho um complexo de inferioridade. É muito comum, a gente tem o hábito de usar. Mas afinal de contas, o que é isso? Essas estruturas, elas estão orbitando a nossa mente. Elas estão atuando no nosso inconsciente. Se a gente pensar no caminho da psicologia. Se a gente pensar pela espiritualidade, todos nós temos um campo áurico. Nós temos o nosso corpo físico e nós temos também uma energia, um corpo astral, um campo áurico ao redor de nós. E que existem forças que a gente pode chamar de formas pensamentos ou de elementais autogerados, que são estruturas que se formaram de acordo com as vivências que a gente teve desde quando a gente nasceu. Traumas que a gente passou, coisas que a gente aprendeu, a maneira como a gente foi educado pelos nossos pais, tudo que a gente vai aprendendo, passando, vivendo, ele forma sinapses neurais. Você sabe o que são sinapses? São quando dois neurônios ou um conjunto de neurônios se ligam, eles formam uma sinapse e ali eles guardam memória. Então, quando a gente tem algo muito marcante na nossa vida ou a presença de alguém muito rígido, muito que mandava e que queria tudo do jeito dela, por exemplo, a gente cria uma relação com aquela pessoa e vai assimilando uma forma de reagir às outras pessoas. Só que isso está dentro da gente, a gente interioriza como parte nossa e vai criando ao nosso redor esses complexos. Existem complexos e formas de pensamentos que são positivas também, e a gente vai falar sobre isso. Mas certamente eu acho que o mais importante é a gente começar a entender como funcionam essas formas de pensamentos negativas que atrapalham a nossa vida, que colocam a gente para baixo e que impedem a gente de ser feliz e de se realizar. Então, como que essas formas nascem? Desse jeito que eu falei, com situações da nossa vida, histórias que a gente aprendeu. E essa informação está guardada ali pela memória dos nossos neurônios, certo? Mas a gente alimenta essas memórias. E a gente alimenta tanto, dá tanto poder para elas, que a gente não foi educado a olhar para essas coisas e falar, pera lá, o que é essa voz que está falando dentro da minha cabeça? Né? Às vezes a gente tem a figura da mãe autoritária ou de um pai difícil que acompanha a gente ao longo da vida, mesmo depois que eles morrem ou quando a gente não mora mais junto deles. Cada vez que você vai fazer algo, de repente vem aquela imagem do seu pai. O que meu pai falaria? Meu pai falaria que não era para eu fazer, que era para eu tomar cuidado, onde já se viu, seja uma pessoa normal, que fica inventando moda, fazer coisa diferente. Isso acontece? Acontece com todo mundo. Todos nós temos esses complexos. Complexo não é uma palavra negativa, tá? Então, a gente precisa entender que enquanto a gente não se tornar consciente dessas estruturas, elas vão dominar a nossa vida. O Jung foi um psiquiatra, né, muito famoso e fez um trabalho que traz bastante luz acerca dos processos espirituais dentro de uma pesquisa científica, acadêmica, uma contribuição muito grande para o campo da espiritualidade também. Ele diz uma frase muito interessante. Nós não temos complexos, são os complexos que nos têm. Né? Então nós não possuímos complexos, são os complexos que nos possuem. Possuem no sentido deles poderem como se incorporar dentro da gente e levar a gente a fazer determinadas coisas que a gente não gostaria. Então essa informação que está aí nesse campo áurico,
ela pode ser percebida por pessoas que trabalham a mediunidade, pessoas sensitivas, pessoas empatas, mas na verdade elas podem ser percebidas por todos nós se a gente treinar um pouquinho mais. Porque é uma informação que fica ao nosso redor, não só em nós, no nosso corpo físico, mas também no ambiente em que a gente vive. Vou dar um exemplo para você. Às vezes você vai encontrar alguém, ou encontra alguém por acaso, e é uma pessoa muito legal, uma pessoa boa, que você admira, que tem pensamentos positivos, que te coloca para cima. E só de você ver aquela pessoa, você chegar perto, tá junto ali na presença dela, você já se sente bem, você já se sente acolhido, você se sente mais leve. Do mesmo modo, quando você encontra uma pessoa negativa, pessimista, ou então quando você vai na casa de alguém que está doente, ou vai num ambiente em que as pessoas brigam muito, discutem, a gente sai de lá com dor de cabeça, a gente sai passando mal às vezes, se sentindo mal, a gente começa a ficar irritado também, sente que a nossa energia vai no pé, não é? O que é que a gente está sentindo? A gente está sentindo essa egrégora, que é outro nome para isso, para formas pensamentos. Egrégora, muitas vezes a gente acha que são energias de um grupo, né? Uma corrente de um grupo. É muito usado para grupos de espiritualidade, grupos de trabalhos espirituais, grupos de oração. A gente fala, nossa egrégora, a egrégora do meu trabalho, né? A egrégora do espiritismo, a egrégora da Umbanda, a egrégora... Mas, na verdade, egrégora não significa grupo. Significa a energia, a forma pensamento, o elemental autogerado que eu vou criar com a intenção que eu estou colocando a minha ação naquele momento. Então, toda ação cria energia e alimenta o campo, certo? Então, as casas, as pessoas, elas têm egrégoras, que são essa formação de algo que foi alimentado por muito tempo, por uma vida ou por um período. E essa energia fica em volta dela. Às vezes, a gente faz um processo aí no campo da espiritualidade de limpeza da aura, de limpeza do campo energético da pessoa, como um processo paliativo. E aquilo ajuda, como no momento em que a pessoa recebe um passe, ou uma bênção na igreja, né? Ou quando ela faz um descarrego, defuma ou incensa, um banho de ervas, essas coisas elas limpam o campo áurico. Mas são paliativos, porque as estruturas estão formadas. E as estruturas são alimentadas por nós mesmos. E só quando a gente se torna consciente de quais são essas formas pensamentos, esses complexos que a gente está alimentando, é que a gente consegue reduzir a ação deles. Por quê? Porque a gente tira eles do inconsciente, e vamos entender inconsciente, tudo aquilo que eu não consigo perceber, tudo aquilo que eu não vejo, tudo que não está ao meu alcance, ao alcance da minha percepção do agora, do eu. Então nós temos a nossa consciência, que é essa parte que consegue perceber tudo o que está acontecendo, aquela parte do meu ego, que diz quem eu sou, o que eu gosto, qual a minha personalidade. Tudo isso está na nossa consciência. O ego é o centro da consciência. E ele cumpre uma função importante quando ele está positivo. Quando ele está exacerbado, ele passa a ser também uma doença, como o egoísmo, o egocentrismo, o narcisismo. Mas o ego ele tem uma função importante. Vamos entender o ego, então, como o centro da nossa consciência. Essas estruturas, a gente não percebe elas, mas elas estão atuando em nós. Elas estão como espíritos obsessores mesmo. Só que na maioria das vezes, não se trata de espíritos obsessores. Se trata de nós mesmos, de uma auto-obsessão, de um comportamento, de uma força que a gente alimentou ao longo da vida. Então a gente traz para a consciência, percebendo que essas estruturas existem, observando quando elas estão atuando, e para isso eu vou apresentar algumas das mais corriqueiras aqui,
que assolam a todos nós, seres humanos, porque todos nós somos seres humanos, e todos nós temos questões para resolver em nós. Mesmo quem está em busca da espiritualidade, está em constante aprimoramento, não é? E tornando-nos conscientes dessas questões, a gente consegue, então, resolver e parar. Então a gente vai começar agora a conhecer essas vozes que falam na nossa cabeça. E a primeira egrégora que eu vou mostrar aqui para vocês, ela opera em polaridades. Todas elas, na verdade, elas vêm em par, porque elas têm o seu extremo de um lado e o seu extremo de outro. E geralmente, quando uma é ativada, automaticamente ela ativa a outra. E a gente vai perceber aqui. Eu quero que você pense, enquanto eu falo, com sinceridade, quanto essa forma pensamento atua na sua vida. A primeira, então, é a do dominador. Dá uma olhadinha. Sabe aquela vozinha lá dentro da nossa cabeça que fica martelando toda vez que você quer escolher alguma coisa? Vem uma vozinha que fala assim, você tem que fazer isso. Onde já se viu? Você precisa. Ai, se você não fizer. Você tem que. É a norma. É aquela que vem com autoridade. Geralmente está relacionada à figura de pais ou de professores muito autoritários, de líderes religiosos que colocaram na nossa cabeça alguma coisa que está muito relacionada com medo. Né? E com o sentimento de dever, você deve, você precisa. Então tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, olha a carinha dele ali. Mas toda vez que a gente quer fazer algo, ou quer fazer uma escolha, ou quer deixar, porque deixar de fazer algo também é uma escolha, você quer se libertar de algo na sua vida, aí vem aquela vozinha dizendo você tem que, automaticamente se levanta uma outra figura, que é a figura oposta desse daqui, que é a do dominado. É aquele que se faz de impotente, de incapaz, que ele não vai conseguir, que ele não é possível fazer as coisas. E toda vez que uma figura de autoridade fala na nossa cabeça, seja por uma estrutura, uma forma de pensamento, ou por uma pessoa do lado de fora que ativa essa voz dentro da gente, veja bem, nem sempre as pessoas estão agindo dentro da nossa cabeça. Mas muitas vezes, quando você tem uma figura autoritária, toda vez que você mesmo se cobra de algo, vem a imagem daquela pessoa, como eu falei no exemplo do pai, né? Então, toda vez que vem essa força falando, você tem que, a outra, ela vem com uma força de preguiça, de procrastinação, de que não vai conseguir porque ela é incapaz. Porque toda preguiça, na verdade, ela é uma reação da autoridade. Então a gente tem que ficar muito atento, porque essas figuras aqui, pode ser que você esteja mais aqui, ou pode ser que essa daqui seja mais frequente, mas elas fazem parte de um mesmo jogo, que é um jogo de dominação, que foi construído por nós mesmos, pelas vivências que a gente teve ao longo da vida. E como é que a gente faz para parar com isso daqui? A gente só para quando a gente rompe com esse ciclo do tem que. Toda vez que vier um pensamento, eu tenho que fazer, eu preciso fazer, se eu... Você fala, não tenho que fazer nada. Observa que essa forma de pensamento está atuando. Não é você. Você é a parte que pode observar que essa estrutura está ativa. E eu vou falar para mim mesmo, para o meu ego, para a minha consciência. Eu não sou esse pensamento. Eu não tenho que nada. E começar a contrariar esse tem que. Você já tentou contrariar essa voz na sua cabeça? No começo pode ser um pouquinho difícil, porque elas dão uma apertada para perturbar mesmo a gente. E como é que a gente resolve esse outro lado aqui, né? Do dominado, do incapaz, daquele que é controlado por tudo e por todos, que não consegue falar as coisas que sente vontade, que sempre se submete à vontade de outras pessoas. Primeiramente, se ele agir através dessa ideia de incapacidade, eu não vou conseguir, eu vou conseguir sim.
Ah, eu não sei fazer, eu nunca fiz, mas eu vou aprender. É a gente contrariar essas vozes da nossa cabeça. Mas se você não perceber que são essas vozes que estão falando, não tem nem como a gente contrariar, não é verdade? Então, a gente tem que começar a observar quais são as vozes que estão falando aí na nossa cabeça. Então, eu vou apresentar outra estrutura que assola todo mundo nos tempos atuais, sobretudo por conta das redes sociais, que tem a ver com a comparação, o quanto a gente se sente superior. Veja bem, essa figura aqui, olha o narizinho dele aqui empinado. Esse aqui é o superior, ele é melhor que todo mundo, ele tem sempre a razão, é o dono da verdade. Dificilmente a gente se reconhece como superior, né? Mas agora que eu tô falando, talvez você já tenha se identificado aí, puxado na memória alguém que tem essa característica, que critica tudo que os outros fazem, que o dele sempre seria melhor. Se eu tivesse feito, teria feito de outra maneira, mas ele mesmo não fez, né? Mas a opinião dele, ele está falando, ele é o dono da verdade, sempre tem que ser ouvido, fica muito ofendido se as pessoas não dão o devido respeito, o devido valor que ele tem. E do mesmo modo que a gente tem, esse aqui que é o superior, nós temos o inferior. O que acha que é o cocô do cavalo do bandido, que todo mundo é melhor do que ele, que ele não sabe nada, né? Que acha que não consegue nada. Todo lugar que ele vai, esse daqui, esse inferior, ele trava. Ele vai num lugar em que ele encontra alguém que é mais inteligente que ele trava. Ele vai numa entrevista, não consegue ficar à vontade, não consegue se expressar bem, porque está travado, porque se sente inferior. O cocô do cavalo do bandido. Esses dois aqui andam juntos, sabe? Toda vez que esse superior se manifesta, o inferior vem logo em seguida. Por quê? Se ele acha que ele é o melhor, quando ele encontra alguém melhor do que ele, automaticamente ele entra nessa daqui. E a gente se sente muito assim, se você olhar nas redes sociais, isso é muito estimulado, né? Porque todo mundo aparenta ser uma coisa maravilhosa nas redes sociais, né? E as outras pessoas querem se sentir importantes também, então elas começam a se comparar. Só que se a gente entra nesse jogo da comparação, em algum momento a gente vai se sentir inferior, né? Em algum momento a gente volta para cá. Esse daqui também, ele parece ser uma pessoinha muito humilde, ai, coitadinho, mas essa pessoa que tem essa forma pensamento aqui muito alimentada, muito desenvolvida, ela sempre busca pessoas piores do que ela. Ela sempre busca estar num lugar em que ela vai se sentir superior. Então, ela é sempre cocô do cavalo do bandido, mas ela sempre vai buscar um lugar em que ela vai se sentir bem, porque ali ela pode reinar. Ó, isso pega todo mundo, a gente não gosta de admitir. Mas eu vou dar um exemplo da minha vida para você entender como que essas estruturas se formam, como esses complexos se formam e a gente vai alimentando ao longo da vida. Não sei se vocês sabem, eu sempre coloco aqui, falo do meu processo de autoconhecimento que tem muito a ver com a busca da minha origem. Por quê? Porque eu fui adotado por uma família, né? Mas antes da gente ser adotado, quando a gente é filho adotivo, isso significa que antes a gente foi rejeitado por a nossa família de origem, certo? E o que aconteceu na minha história? O que eu sei é que minha mãe biológica, ela não pôde ficar comigo, porque ela já tinha um filho 2 anos mais velho, ela era solteira, não tinha condições de me criar, e meu pai biológico não quis assumir a minha paternidade. Então, ela não quis me abortar também, quis me dar a oportunidade de viver, eu sou muito grato a isso, mas a única maneira de que eu pudesse viver seria me dando para uma família que teria mais condições, né, de me dar uma vida boa, digna, carinho, amor. E foi isso que ela fez. Por mais que a gente tenha sido acolhido, amado, quem é adotado, existe sempre uma referência do abandono. E esse abandono, às vezes, pode criar uma egrégora de inferioridade, como esse serzinho aqui. Por quê? Porque lá no nosso inconsciente a gente sente tudo dos nossos pais, do contexto em que a gente vive, isso está sendo formado. A gente sente por energias ou por uma questão de contato, até como a gente está dentro do corpo da mãe, a gente sente o que a mãe sente, né?
Então, essa minha partezinha aqui se estruturou muito forte, né? Porque minha mãe ficou com meu irmão e não ficou comigo, né? Então, o cocô do cavalo do bandido. Então, toda vez eu tinha sempre tive muitas habilidades, né? Múltiplas habilidades. Eu gostei de fazer muita coisa. Então, quando eu era novinho, eu comecei a fazer teatro. Eu fui muito bem no teatro, assim, eu consegui até trabalhar em lugares legais, em peças bacanas. Mas aquelas que eu mais queria mesmo, quando eu chegava lá e via aquelas pessoas que eram renomadas, aquelas pessoas que pegavam todos os trabalhos legais, os musicais da Broadway e tal. Por mais que eu tivesse feito aula de canto, por mais que eu fosse uma pessoa afinada, por mais que eu soubesse dançar, na hora do teste eu travava, né? Mas sem perceber, que eu demorei muito para perceber, em outros lugares que não eram aqueles melhores musicais da Broadway, ainda que eu tenha viajado, né, numa companhia internacional de teatro por 3 anos, trabalhado fora, mas era uma coisa meio de segunda linha, não era aquele bom mesmo que eu queria, mas lá naquele de segunda eu era superior e eu era o melhor. Entende? Da mesma forma, quando eu fui entrar na faculdade, eu queria entrar na melhor universidade do Brasil, na universidade pública. Só que eu super me sabotei no vestibular. Eu sabia o tema da redação e por algum motivo eu comi uma bola tão grande, porque inconscientemente eu sabia que naquela universidade, a melhor universidade do Brasil, eu seria só mais um, né? Então esse daqui me sabotou e eu não consegui. Mas em compensação, eu entrei numa outra, que é uma das melhores universidades do Brasil, uma universidade federal, mas não é igual àquela outra. Só que nessa eu podia ser bom. Nessa eu era o melhor. Tanto que eu fui o primeiro aluno da minha turma a me formar. Entende? Não estou falando isso aqui para me vangloriar, estou dando exemplos da minha vida, porque eu também sou um ser humano, como todo mundo é ser humano e tem coisas para se trabalhar. E enquanto a gente não se reconhece com essas estruturas que estão operando no nosso inconsciente, elas vão reger a nossa vida, ok? Então, como é que a gente resolve esse problema de superioridade ou de inferioridade, esse problema de comparação, em que a gente fica oscilando entre altos e baixos, sempre numa polaridade, sempre em outra, quando a gente decide voluntariamente sair desse jogo? Como é que a gente faz? Toda vez que eu me sentir inferior, a gente só vai perceber, né, quando a gente se sentir inferior, porque quando a gente está se sentindo superior, a gente está numa situação agradável, geralmente, né? Mas quando a gente vai transitar, então quando a gente estiver se sentindo inferior, a gente tem que lembrar que a outra pessoa é a outra pessoa. E que eu sou eu, que eu tenho as minhas habilidades, as minhas qualidades, como você tem as suas. E a outra pessoa tem as delas. Né? Se eu escolho entrar nesse jogo, por exemplo, das redes sociais, de querer muitas curtidas, de querer postar fotos em lugares maravilhosos, a hora que eu tiver fotos maravilhosas, lugares bons para postar, que eu tiver lá em cima, vai ser ótimo. Eu vou me sentir bem. Mas como eu entrei no jogo, toda hora eu vou ver alguém numa situação melhor que a minha. Isso é inevitável, não é? Sempre tem alguém que está numa situação inferior à nossa, mas sempre tem muitas pessoas que estão em situação superior. E se eu decido entrar nesse jogo, eu já me lasquei, porque são essas forças que vão reger aí a minha vida. Então, lembrar do meu valor e buscar quem sou eu. Eu posso me afirmar em quê? Na opinião dos outros? Na comparação com outras pessoas? Ou naquilo que eu sou verdadeiramente? E aí eu volto para o meu centro. Entende? Aí a gente consegue então lidar com essa questão. Mas nós vamos fazer um exercício no final. Estou falando, apresentando esses modelos aqui para vocês. Mas no final nós vamos fazer um exercício para voltar para esse centro. Então permanece aqui que eu vou te mostrar agora o próximo grupo. Ou melhor, a próxima dupla. E agora eu vou falar de uma dupla que é clássica, essa daqui todo mundo conhece, né? Que é a figura do anjinho, do santinho, daquela pessoa iluminada, pessoa maravilhosa, nossa, como ela é
boa, que coração essa pessoa tem. Ela só pensa coisas positivas, ela só tem a vibração elevada, espiritualizada, né? Não fala mal de ninguém. Essa pessoa aqui, olha, acho que ela nem tem vida sexual ativa de tão santa, iluminada que ela é. Ela faz tudo que é certo, tudo que é correto, tudo direitinho, né? Só que não. Ninguém consegue viver isso daqui. Isso aqui é uma ilusão. Nós somos seres, nós temos uma fisiologia animal, instintiva. E faz parte da natureza humana, faz parte do plano divino para o nosso desenvolvimento, nascermos nesse planeta tridimensional que está orientado numa realidade dual. Tudo que existe, se existe luz, existe sombra. Se existe o claro, existe escuro. Se existe a noite, existe o dia. E se existe esse anjinho aqui, esse santinho, certamente existe esse outro aqui que é o diabinho. Todo mundo já viu uma cena dessa, né? O anjinho falando do lado, o diabinho falando do outro. E aí? Você reconhece isso em você? Você se faz de santo? Porque quando a pessoa se faz de santo, automaticamente ela mascara esse diabinho, mas ele tá aqui. Como é que ele vai acontecer? Ele vai dar um jeitinho de fazer uma fofoquinha, porque esse aqui não fala mal de ninguém. Quando fala, ele só está falando assim, fazendo um comentário, porque ele acha que é muito importante as outras pessoas saberem, porque ele está muito preocupado com as outras pessoas, né? Essa pessoa aqui, quando ela esconde os desejos, os impulsos sexuais, por exemplo, na clandestinidade, ela vive uma vida dupla, só que ela não mostra. E tudo que a gente coloca, tudo que é instintivo, e a gente coloca numa condição de sombra, cresce, fermenta e vai buscar uma via clandestina de se manifestar. Veja bem, se a gente pensar quantas histórias, quantos exemplos a gente vê de pessoas, líderes religiosos, às vezes padres, às vezes pastores, às vezes espiritualistas, né? Que se fazem de santo, colocam aquela roupa espiritual, que é o ser iluminado, ele é sobre-humano, ele está além das questões desse mundo. E de repente, a pessoa está na capa do jornal que abusou de um monte de pessoas. Pessoas indefesas, pessoas incapazes, pessoas em situação de vulnerabilidade emocional. Isso não acontece? Acontece, é o que mais acontece. O Jung, ele traz um estudo muito interessante sobre as sombras, que nós vamos mergulhar e desfrutar de toda essa sabedoria que ele trouxe e fazer um paralelo com a espiritualidade, porque esse é um tema muito importante. Todos nós temos essas características aqui em nós. E é normal. Agora, a gente precisa encontrar o meio termo. Por quê? Nós somos seres espirituais, mas estamos vivendo dentro de um corpo animal, instintiva. Tá? Isso tem que andar em equilíbrio. Eu não preciso... Como é que eu resolvo? Lembrando que nós podemos ser naturais, porque faz parte da natureza humana transitar entre o nosso aspecto do sagrado, do divino, do racional, da elevação do contato espiritual, dos bons sentimentos, mas faz parte da nossa natureza sentir raiva, sentir medo, ficar com inveja, tudo isso existe. E quanto mais a gente nega, mais a gente se sabota com essas formas pensamentos que eu acabei de mostrar para você. Agora eu vou apresentar uma dupla que essa daqui, nossa senhora, essa daqui já está viva, está incorporada dentro da gente, que é a do terror, é a dupla do medo, que nasce do medo. E o primeiro deles certamente é o terrorista. Aquela voz interna que fala dentro da nossa cabeça, olha, cuidado, isso vai dar errado, não se mete nisso, eu quero te proteger, cuidado com o que você vai fazer, não arrisca, não faz isso, e se der errado, e se não der certo? Essa voz, ela aterroriza.
tudo que é importante, a gente fazer processos de mudanças, confiar em alguém, se entregar num relacionamento, arriscar em alguma coisa, investir em algo. Essa voz vem martelando na nossa cabeça e a hora que ela vem, automaticamente vem a outra figura que é do medroso, do covarde, né? Aquele que fica, aí se não der certo, aí agora. Quando a gente está nessa energia aqui, a gente está sugestionável a tudo que outras pessoas pensam. A gente não toma decisão sozinha nenhuma, a gente tudo vai perguntar para os outros. Aí chega outra pessoa lá, mais cagão que você, desculpa o palavrão, né? E aí ela morre de medo também. E aí ela vai te dizer uma coisa horrível. É melhor você não fazer isso não, viu? Porque olha, eu conheço alguém que já fez isso que você está querendo fazer, e aí acabou, você perdeu toda a sua autonomia. Essa figura aqui, ela ouve tudo que os outros falam. E ela tem essa figura do terror interiorizada, ela sozinha é capaz de botar terror nela mesma, como também ela ouve tudo o que os outros pensam. E ela não consegue tomar as decisões próprias. Então, quando a gente entra nessa do medo, é onde a gente mais se sabota. E eu vou contar para você aonde nasce o medo. O medo, ele tem uma relação com a nossa sobrevivência. Ele é uma programação da nossa biologia para que a gente sobrevivesse, certo? Então a gente tem um medo biológico, que é aquele que protege a gente para manter a gente vivo, tá? A partir do medo, que o medo faz a gente raciocinar, né? Bom, se eu não posso atravessar a rua sem olhar para o lado, então eu não posso andar na beira de um precipício porque eu posso cair. Se eu vi um bicho grande, o medo já vai dizer para mim, não chegue perto porque ele pode te morder. Desse raciocínio primitivo, se desenvolveu a nossa mente. E a gente acha que nós somos a nossa mente, mas nós não somos o conteúdo da nossa mente. Nós somos, na verdade, a parte que é capaz de observar o conteúdo que a mente está criando. E nós vamos trabalhar muito isso juntos. Mas, como a mente nasceu do medo biológico, ela cria essas vozes mentais que nos atormentam. Então, quando a gente entra no estado do nosso centro, que tem a ver, por exemplo, com aquela meditação que a gente fez da mente serena, tá? Então, lembra, você não é seu pensamento, mas você pode observar quais são os pensamentos que estão passando agora por você, né? E outra coisa muito importante é que, além da gente se desidentificar com o conteúdo da nossa mente, a gente precisa assumir o risco. Entende? Então, tô com medo, eu vou fazer com medo mesmo. Algo que eu sei, né? Que é seguro. Então, assim, sou cauteloso? Beleza. Mas eu não estou paralisado de medo. Muitas pessoas não conseguem se relacionar porque tem medo do relacionamento não dar certo. E aí já não deu certo, porque o medo dela de não dar certo é tão grande que ela mesma resolveu que não vai dar certo. E travou o negócio ali, sabe? Então, a gente precisa arriscar um pouco mais. A gente tem que exercitar isso. E, obviamente, buscar onde isso foi alimentado durante a nossa criação, pelos nossos pais, pela sociedade que a gente vive, pela ancestralidade, né? E a partir do momento que a gente consegue reconhecer aonde isso começou, da onde isso nasceu, trazer para a nossa consciência, a gente vai resolver isso. Agora eu vou falar de uma duplinha safada que come a alma da gente. Eu tenho certeza que em algum momento você já viveu isso daqui. Que é essa dupla aqui, ó, do merecimento. Primeiro esse cara aqui, ó. Esse aqui, nossa, ele não merece. Não merece ser feliz. Não tô falando que é consciente não, tá? Mas inconscientemente ele acha que ele não merece. Não merece coisa boa, não merece ser feliz. Ele faz tudo pelos outros. Mas para ele não faz nada, não tem força para levantar da cama para fazer algo na casa dele. Mas ele sai da casa dele para ir fazer na casa dos outros, né? Se tem uma visita, né? Se a pessoa que ele gosta, que ele ama, as pessoas que ele considera importantes na vida dele,
vem na casa dele, ou ele vai na casa dessas pessoas, faz uma comida maravilhosa, faz comida para todo mundo, nossa, passa o dia na cozinha para agradar alguém. Mas quando tá sozinho em casa, ele vai comer miojo, pão, qualquer coisinha rápida, porque para ele qualquer coisa serve, né? Esse aqui, ó, quando ele recebe um elogio, ele fala, imagina, bondade é sua, são seus olhos, não aceita elogio, não aceita elogio, fica constrangido quando alguém elogia, não sabe cobrar pelo próprio trabalho, nossa, mas faz tudo de graça para todo mundo, tem vergonha de cobrar, é? Já se viu nessa daí? Isso aqui me deu um trabalho. Me deu um trabalho porque ele nunca se valoriza. Sempre os outros é mais importante. Faz tudo pela pessoa que ama, só não faz por ele mesmo. Só que a hora que a pessoa que ele gosta, né, chega pra ela e fala assim, olha, não tem nada a ver com você, sabe? É uma questão minha mesmo, não tem nada a ver com você, mas eu não quero mais continuar com você. Na hora, levanta essa outra figura aqui, que é do indignado. Como assim? Você não reconhece o valor que eu tenho? Depois de tudo que eu fiz pra você, você não me reconhece. Essa figura anda lado a lado com essa daqui. Toda vez que a gente não sabe colocar o nosso valor, a gente espera que os outros vão reconhecer o valor que a gente tem, a resposta imediata é essa, da indignação. E aí vem a raiva, vem a vontade de se vingar, vem a vontade de difamar aquela pessoa que não reconheceu o seu valor. Talvez eu vou contar os podres de levinho daquela pessoa, né? Ou eu vou fazer chantagem emocional. Mas eu vou dizer uma coisa pra você. Como é que alguém pode amar você se você mesmo não se ama? Você acha que é possível? Eu acho que não é possível. Eu tive que camelar muito para aprender isso. Eu sempre fui essa figura aqui, até ser rejeitado e virar essa daqui. Isso sempre foi constante, estava inconsciente. Toda vez que uma coisa boa na minha vida acontecia, eu dava um jeito de azedar. Por quê? Porque tem a ver com a minha história, né? Mas tem que ver por que na sua história isso acontece. A hora que eu me tornei consciente de que o meu processo de não merecimento também tinha a ver com a minha adoção, com a minha rejeição, porque essas coisas estão tudo emboladas. Eu resolvi isso aqui uma boa, entende? Que a gente sempre se acha num processo como esse, né? Em que a gente vive manifestando o não merecimento e querendo que o outro diga o valor que a gente tem. A hora que o outro ele percebe ou ele corresponde com aquilo que é a sua vibração, porque você se coloca numa situação em que você vai encontrar pessoas que vão afirmar esse conteúdo que a gente carrega no nosso campo. E você vai encontrar do lado de fora, porque o mundo de fora é um reflexo do nosso mundo interno. A gente vai encontrar, né? Então, quando eu descobri, eu comecei a trabalhar esses aspectos, meu bem, a hora em que eu percebi que isso aqui estava atuando, quando eu terminei um relacionamento, sabe o que eu fiz? Falei, vá com Deus, tarara, tarara, o amor ainda está aqui. Vá com Deus. E é assim que a gente faz. E se abre para o merecimento, se abre para merecer uma promoção no seu trabalho, para pôr os seus projetos em dia, para pôr os seus planos em prática. Mas para isso acontecer, a gente tem que se engajar no processo de autoconhecimento e se engajar nas ações. Por quê? Eu descobri primeiro que estava relacionado a essa questão, o merecimento, da minha origem. Mas ainda assim eu não fazia coisas por mim. Eu fiquei só preso no plano do autoconhecimento, né? E aí a gente tem que colocar as coisas em prática também. Vamos fazer exercícios de automerecimento? Vamos fazer exercícios de automerecimento. Mas o maior exercício que a gente vai fazer é no dia a dia, na prática. O que eu vou fazer para mim? Hoje eu vou fazer uma comida maravilhosa para mim.
né? Hoje eu vou voltar para a academia para mim, para que eu me sinta bem, para que eu me sinta bonito, entende? Eu vou comprar uma roupa, eu vou me vestir bem porque eu quero me sentir bem, não para que outra pessoa diga o valor que eu tenho. E assim a gente se cura. Mas é lembrando o valor que a gente tem e dizer eu mereço sim, e não aceitar qualquer porcaria na vida achando que qualquer coisa serve, porque não serve. A gente está aqui para coisas boas. E se Deus criou a gente, essa inteligência divina superior, amorosa, ela sabe quem você é. Ela sabe que você tem um valor. E ninguém está aqui para te julgar, independente de qualquer defeito que você acredite que você tenha. Você está aqui para se aprimorar, certamente. Mas para que você também consiga se aprimorar, primeiro você tem que começar a se amar. E a gente se ama descobrindo a origem da nossa falta de amor próprio, da nossa baixa autoestima, e se empenhando com exercícios, certamente, de reprogramação mental, como a gente vai fazer vários aqui ao longo do curso Acorda para a Vida, mas também com práticas de você fazer coisas boas para você. E eu vou te ajudar. Chegando aí na nossa reta final, vou mostrar agora uma dupla, que é a dupla da criatividade, que é aquela que começa com essa figura aqui, ó. Aquela que fica imaginando, idealizando, é a idealizadora, ela fica criando tudo como um ideal, né? Porque ela acredita no comercial da margarina, porque ela acredita que existe um príncipe no cavalo que vai chegar e que vai levar e vai transformar a vida dela, né? Ou o cara, né, que acha que a vida dele vai ser boa quando ele tiver o carro importado ou quando ele tiver numa condição X tal. Só que ele criou padrões para tudo. O que é bom é isso, o que é certo é aquilo, aquilo é melhor. Ah, o cabelo certo, o cabelo bom é esse, o cabelo ruim é aquele. Acreditou em tudo que é vendido pela publicidade, a imagem do que é a pessoa de sucesso, a imagem do que é o ideal de um relacionamento. E essa pessoa alimenta essa mentira publicitária de todas as ideias que estão sendo vendidas, né? Então, para ela nunca tá bom, porque como é que ela vai desfrutar das coisas, né? Porque sempre vai aparecer um defeito, né? Porque as pessoas são naturais, como a gente já disse, né? Elas têm as polaridades. Ninguém é perfeito, nem mesmo essa pessoa é perfeita, mas ela sempre fica esperando a perfeição, encontrar o ideal que está ali na cabeça dela, né? E aí, como ela não encontra, ela cai nessa outra aqui que é a insatisfeita ou o insatisfeito. Por quê? Então vamos imaginar que essa pessoa aqui, ó, ela era louca para comprar o carro do modelo tal. E aí batalhou, fez até o que não tinha condições de fazer para comprar o carro. Só que quando ela comprou o carro, surgiu um carro melhor. Aí logo ela já fica o quê? Insatisfeita. Porque tudo que ela consegue comprar, tudo que ela consegue realizar, na hora que ela tem, já acaba e aí vem a insatisfação. Porque no fundo, o que ela está procurando não é nada disso, né? Como ela está presa a uma ideia, presa aos ideais, aos padrões, ela não consegue se satisfazer nunca. Porque o que ela está buscando, na verdade, não está do lado de fora, está do lado de dentro. Ela não consegue reconhecer. E aí ela cai nessa daqui, da insatisfação, de nunca tá bom. Sempre vai precisar de mais. E quando ela conseguir conquistar aquilo que era o sonho dela, acabou. E ela já tem uma outra angústia que ela precisa conquistar ou que ela precisa ir em busca de algo mais, né? Como é que a gente resolve esse caso? A gente tem que observar, primeiramente, qual o modelo que a gente tem de referência, né? Se nossos pais eram assim, ou a referência que a gente tem vem da televisão, que a gente assiste muita televisão, ou porque a gente comprou o discurso do sonho americano de consumo, em que a gente pode consumir tudo e que o sentido da vida é a gente ter. Então a gente tem que ter a clareza, sem julgamento, tá? Tô falando isso aqui, vale para todo mundo, vale para mim também, sem sombra de dúvidas, tá? Mas a gente precisa estar consciente para não ser engolido e não ser conduzido por essas formas pensamentos. Tá? Então, o exercício
depois do reconhecimento, da prática do autoconhecimento, é a gente começar a ver o que é que tem de bom na nossa condição atual. O que é que tem de bom no relacionamento que eu tenho? O que é que tem de bom na vida que eu levo? O que é que tem de bom? Porque se a gente não vai aprender a fazer isso agora, como é que a gente vai conseguir fazer isso quando a gente tiver mais? Também não vai adiantar, né? Por exemplo, eu tenho um sonho que é ter uma chácara, um lugar que eu possa fazer encontros espirituais, trabalhos de autoconhecimento, grupos, né? Retiros. Esse é um sonho que eu tenho. Eu sei que eu vou realizar, e eu estou indo em busca de realizar o meu sonho e está cada vez mais próximo. Só que, antes de ter esse sonho, eu tinha o sonho de construir a casa que eu moro hoje. E eu construí essa casa. Deu um trabalho, deu muita dor de cabeça, e eu idealizei tanto construir essa casa, que eu ia colocar minhas plantinhas como eu gosto. E aí eu comecei a perceber que como é que eu vou criar, manifestar o meu próximo sonho se eu não estou desfrutando plenamente daquilo que eu estou vivendo agora. E que até pouco tempo atrás era o que eu queria. Era o que eu queria. Entende? Então, aí eu comecei a curtir a minha casa, comecei a colocar as plantinhas, comecei a gostar de ficar aqui. Coloquei luzes diferentes na minha sala, com a intensidade, criar um clima legal. E é isso que a gente precisa fazer, reconhecer o que tem de bom nas coisas que a gente está vivendo, né? Eu conheço uma pessoa, vou dar um exemplo para vocês aqui, que ela está a vida inteira sem se relacionar. É uma pessoa que já tem mais idade do que eu. Né? E essa pessoa, ou seja, né, próximo dos 40 anos, que eu estou próximo dos 40 anos, essa pessoa tem aproximadamente essa idade, nunca se relacionou. Eu fiquei pensando, nossa, é uma pessoa inteligente, legal, divertida, por que ela não se relaciona com ninguém? Aí, conforme apareciam pessoas, a gente foi estreitando a nossa amizade, a pessoa, o cara tava dando mole pra ela, ela não queria dar trela pro cara porque ele tinha um lábio fino. Eu falei, meu, como assim? Aí o outro, ela não queria dar mole porque o outro tinha uma profissão, aí não dá pra namorar com alguém que tem essa profissão. Eu falei, meu, que coisa louca. Olha que coisa louca. As pessoas deixam de reconhecer qualidades maravilhosas que outras pessoas podem ter. Às vezes tem gente que você nem enxerga, que podia ser um companheiro incrível, muito legal, que ia te fazer muito feliz, que ia te dar muito prazer, ia construir uma vida linda juntos. Mas a pessoa está preocupada com a grossura do lábio, com a finura do lábio do outro. Então isso é muito doido. A gente tem que parar com isso, encontrar e começar a enxergar o que tem de belo. Porque isso é a maior viagem, a maior ilusão da nossa cabeça. E se manter nessa ilusão é uma vida inteira de insatisfação. Ok? Vamos para a próxima e última. Agora nós vamos falar então dessa duplinha, que é complicada e pega quase todo mundo. Algumas pessoas mais, outras pessoas menos. Às vezes pega numa polaridade, não pega na outra, mas vocês vão ver que de um modo geral, elas estão bem interligadas. Que é essa dupla aqui. O herói, a espadinha do herói aí na mão. Essas pessoas são pessoas heroínas porque tudo é muito difícil na vida. Elas tiveram que se sacrificar muito para serem quem elas são hoje. Tudo deu muito trabalho, né? Então, às vezes, elas fazem coisas super normais que todo mundo faz, mas elas pintam que foi uma epopeia para conseguir fazer aquilo, e que ela é isso, e que ela conseguiu, e isso, e aquilo, e outro mais. Entende? Só que essa figurinha aqui, ó, tá super lado a lado ali, ó, com a vítima, que tá sempre se lamentando, que ela é coitada, que ninguém ajuda ela, que ela precisa dos outros, né? Então, geralmente, essa pessoa que tá batendo o peito aqui, que é o herói, antes dela ter realizado aquela coisinha lá que ela fez, que ela tá achando que é o máximo, todos nós fazemos um pouco isso, ela se coloca como uma pessoa sofredora, que teve muitas dificuldades e conseguiu vencer. E como a gente admira pessoas assim, né?
Nossa, como a gente admira esses heróis. Mas veja bem como isso aqui está lado a lado, né? Quando a gente entra nesse jogo, a gente está negando a responsabilidade. Por quê? Se conseguiu, é o herói. Enquanto não conseguiu, é a vítima, coitada. Mas a gente tem que lembrar que nós somos responsáveis pela nossa vida. Nós somos responsáveis por fazer as escolhas que vão mudar a nossa vida. Para as coisas que a gente quer realizar, para as coisas que a gente quer conquistar, para corrigir as coisas que estão erradas e que a gente percebe, como por exemplo esses processos de autossabotagem. Só da gente ter conversado, eu ter apresentado essas formas, pensamentos, eu tenho certeza que você já se tornou muito mais conscientes de, dentre elas, quais que podem estar operando aí e impedindo a sua vida de se realizar, de você ser uma pessoa feliz. Mas existe a responsabilidade da gente assumir as rédeas da nossa vida e de que a gente faça diferente, porque senão a gente vai ficar sempre dando murro em ponta de facas e repetindo as mesmas histórias. Eu vou falar no nosso próximo encontro sobre o inconsciente. Nós vamos nos aprofundar muito nesse assunto. Mas eu vou dar uma adiantada rápida aqui, que é a seguinte. Tudo que está operando no inconsciente precisa ser resolvido, ou seja, trazer de alguma maneira para a consciência. Existe um estímulo do nosso eu superior, do nosso self, para que isso aconteça, para que a gente se torne mais consciente e expanda a consciência, integrando as coisas, os complexos que estão no nosso inconsciente. E como é que o inconsciente, ou como que o seu self vai fazer isso? Para que você entenda o que está acontecendo do lado de dentro, ele vai pegar ele vai criar coisas do lado de fora, igual ao registro que você traz lá dentro. Então, se você acha que você não merece ter um relacionamento, ou lá no seu inconsciente tem uma informação, mesmo que seja dos seus ancestrais, de que você vai ser abandonado, porque às vezes todas as mulheres da sua família, os maridos foram embora, e você está repetindo essa história, ou que você vai ter que fracassar porque todos os seus ancestrais perderam tudo que tinha, se endividaram, né? Então essa informação está gravada, está estruturada, está programada no seu inconsciente. Então o seu self, seu eu superior, ele vai escolher do lado de fora uma situação exatamente igual para você passar. Para você perceber que o problema não está do lado de fora, mas está do lado de dentro. E até você perceber, você vai repetir sempre a mesma história. É um ciclo, elas são cíclicas. Até a gente se ligar e falar, opa, acorda pra vida. Eu vou resolver isso dentro de mim, porque eu não quero continuar assim, certo? Então agora que a gente já viu algumas dessas coisas que estão mais próximas de serem percebidas de uma maneira simples, como esse encontro, que é um encontro rápido. Obviamente que no curso completo nós vamos nos aprofundar muitíssimo em todas essas programações, mas a gente vai fazer uma prática com o que a gente já pôde observar e eu vou ensinar você como afastar essas formas, pensamentos, depois que você já se tornou consciente delas. Vamos embora? E aí, estão animados para a nossa prática? Então, vamos lá. Essa prática ela é uma prática muito legal. Você pode aprender para fazer várias vezes. Então, presta atenção, ok? Como é que você faz? Sempre a gente tem que relembrar de observar o que a gente consegue dessas vozes, dessas estruturas que estão atuando em nós. Aí a gente vai procurar um lugar isolado, sozinhos, pode ser no seu quarto, na sala da sua casa, contanto que ninguém vá te atrapalhar, né? E aí você pode ficar em pé ou numa cadeira, contanto que os seus pés estejam tocando o chão. Se você puder, obviamente, né? Tem pessoas que não podem. Eu atendo pessoas que estão acamadas em cadeiras de roda, eu trabalho com cadeirantes. Então, se o seu caso for excepcional, não tem problema. Faz como você puder. Mas se puder, ponha os pés no chão. Vamos lá? Sente em posição confortável ou fique em pé se você preferir. É muito bom também fazer essa prática em pé. Feche os seus olhos.
Solta uma respiração assim, ó, com som de alívio. Inspira. 3 vezes. Mais uma. Relaxa seu corpo, deixa os braços soltos. Observa um pouquinho a sua respiração. E lembra que você é o centro da sua consciência. E que desse lugar, do centro da sua consciência, você consegue observar o que está ao redor. Imagina que em volta de você existe uma esfera que é a sua aura. Ela pode ter 1,5 m, 2 metros de largura. Imagina ela bem expandida. Se você não conseguir visualizar, deixa uma luz brotar do centro do seu coração e ele vai abrindo, expandindo, 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 até chegar por volta de 2 metros, em torno de você. Do centro da sua consciência, do meio da sua cabeça, do centro do seu eu, imagina um olho que é capaz de observar quais dessas estruturas que nós conversamos que podem estar aí atuando na sua vida. Imagina elas flutuando, orbitando em volta de você, em volta da sua aura. E primeiramente você vai lembrar que você não é nada disso. Você é a capacidade de observar as formas, pensamentos que orbitam em torno de você. Então você vai puxar do centro da Terra a energia vital que vem lá do centro do planeta Terra. E ela vai subindo espiralada. Você pode pensar inclusive na cor vermelha. Uma energia elétrica que vai subindo até chegar aos seus pés. Então ela se divide, entra pelos 2 pés, vai subindo pelas suas pernas, até chegar na sua região genital ou no último ossinho da coluna, e elas vão voltar a espiralar, a se cruzar, vão subindo pela sua coluna, passa pelo seu umbigo. Imagina essa energia passando pelo seu coração, passando pela sua garganta, passando pela região dos seus olhos, saindo do topo da cabeça e indo em direção ao centro do universo, a fonte criadora de todas as coisas. Você está agora conectado com a energia vital que vem do centro da Terra e vai em direção à fonte criadora de todas as coisas, ao Sol central. Agora você vai emitir outro impulso do centro do seu coração que vai afastar todas essas formas, pensamentos para fora da sua aura. Expande essa luz, expande um outro centro de energia que vai afastando até fora do perímetro da sua aura. E imagina então um turbilhão de energia, um vento elétrico que começa a formar em volta da sua aura, e numa espiral ele vai dissipando todas essas energias, vai girando cada vez mais rápido, como um roda-moinho, um tornado em volta de você, vai decantando essas formas, pensamentos, vai descarregando você desses pensamentos. E conforme eles vão sendo desintegrados, esse turbilhão de energia ele vai descendo até o centro da Terra para ser purificado, transmutado, cortado, dissipado, desintegrado. Visualiza todas essas energias sendo dissipadas no magma do planeta Terra. Respira profundamente 3 vezes.
E ao final da terceira respiração, as energias que foram transmutadas, elas vão voltar para você no seu modo purificado, como energias originais, voltando até você, em volta, em torno da sua aura. E agora nós vamos criar formas, pensamentos positivas, egrégoras positivas, em que você vai se lembrar do valor que você tem. Qual é uma qualidade que você tem? Imagina uma imagem dentro de uma esfera orbitando você com essa qualidade que você tem, que você sabe que você tem. Imagina o quanto você é bom em algo que você faça. Coloca em volta de você. Deixa essa forma orbitar em volta de você. Coloca em volta de você a figura de quem você ama, das pessoas que você ama e que te valorizam, que retribuem o seu amor. Coloca essas pessoas em volta de você. Coloca em volta de você um sentimento de gratidão por você estar vivo aqui, tendo essa experiência de crescimento. Coloca uma forma pensamento em volta de você de amor próprio, de autoestima. Visualiza você já se realizando com as coisas que são importantes, tudo que você pensa que é bom e que você gostaria, como você quer que seja a sua vida, o que você pretende co-criar de agora em diante. Coloca em volta de você. E nós vamos selar essa órbita de pensamentos positivos com uma intenção em que você passa a ser o dono das suas próprias escolhas e você assume o seu processo de autoconhecimento, o seu processo de entrega espiritual e a aceitação de que você é capaz de ressignificar e transmutar as estruturas do seu inconsciente. Visualiza do centro do universo, da fonte criadora de todas as coisas, desse sol central, que essa energia vem voltando, a espiral de energia vem voltando, trazendo uma bênção de Deus para você. E conforme ela for passando e se recolhendo, passando pela sua cabeça, passando pelo seu tórax, descendo pelas suas pernas, você vai se sentindo num estado de graça, de plenitude, consolidando agora a intenção que foi feita. Deixa essa energia retornar para o centro do universo. Então você vai aproximando mais a sua aura de você, deixando essas formas, pensamentos positivas bem próximas de você agora, em volta do seu coração, em volta da sua cabeça. Toma uma respiração profunda, solta o ar devagar e venha voltando para o agora, para o momento presente. Coloca um sorriso no rosto e traz a sensação de como a vida pode ser boa, de como a gente pode observar as coisas boas que a gente já tem e o entusiasmo que a gente pode ter, porque agora a gente sabe que a força de realizar as coisas que a gente quer habita dentro da gente e que você vai conseguir se sentir pleno, plena, uma pessoa feliz, uma pessoa satisfeita e, mais do que tudo, uma pessoa grata pela vida. Respira mais uma vez. Quando você soltar o ar, lentamente você pode abrir os seus olhos. E sinta-se muito feliz. Eu estou muito feliz porque fazer esse curso, montar esse encontro do Acorda pra Vida era algo que eu queria muito fazer e eu venho trabalhando nele nos últimos meses. Estou muito feliz e quero convidar vocês
porque o nosso próximo encontro nós vamos falar mais do nosso inconsciente, da nossa estrutura psíquica, do inconsciente pessoal, do inconsciente coletivo e das duas forças que regem a nossa existência, que é a força do nosso impulso, do nosso instinto. Foi uma inteligência que a gente recebeu para desenvolver a nossa existência aqui no plano físico. E em paralelo, a força do nosso eu superior, que é a nossa centelha divina, que está regendo a nossa experiência e ela quer que a gente se realize nessa vida. Então convido você para permanecer conosco, eu tenho certeza que o nosso próximo encontro vai ser muito lindo. Deixo um beijo enorme, cheio de amor e de gratidão por vocês que participaram. Nos vemos na próxima. Até logo, tchau, tchau.